Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Mais um dia, mais um encontro nosso com a Palavra de Deus. E hoje é o nosso dia de número 188. Puxa vida, hein? 189, né? Desculpe, perdão, 189. Como estamos avançando no nosso plano. E em 365 dias, nós teremos lido a Bíblia toda. Uma leitura com uma boa interpretação, prestando atenção nos textos. E por falar em texto, nós estamos lendo o livro de Jó. E que livro, hein? Que entendimento, né? Vamos continuar de onde nós paramos ontem, naturalmente. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Jó capítulo 35. Nós vimos aí o amigo Eliú ontem falando muitas verdades para Jó. E hoje ele vai continuar. Então nós vamos até o encerramento da fala do amigo Eliú. Aí depois vem a resposta de Jó. E depois da resposta de Jó vem a fala de Deus. O que Deus ele falou para Jó na conclusão desse livro maravilhoso. Então deixei a sua Bíblia aberta. Jó 35. Aqui, ó. Terceira fala de Eliú. Vamos fazer a nossa oração. Senhor, te louvamos, te agradecemos pelo privilégio que é estarmos aqui reunidos nessa sala de leitura. Que a tua bondade, a tua misericórdia nos acompanhe durante toda a leitura, nos trazendo entendimento, nos fazendo compreender os textos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu colocar aqui a minha Bíblia na tela. Vou colocar no capítulo aqui, 35. Pronto. Jó capítulo 35. Versículo 1. Eliú falou ainda mais e disse: Pensas tu que é correto dizer: a minha justiça é maior do que a de Deus? Porque tu disseste: que vantagem seria para mim? E que lucro terei se eu for limpo do meu pecado? Eu responderei a ti e aos teus companheiros contigo. Olha para os céus e vê, e contempla as nuvens que são mais altas do que tu. Ele vai seguir agora falando sobre a impiedade de Jó, que só faz mal ao homem, né? Ou as impiedades, né? A impiedade do homem. É que ele está dirigindo a palavra a Jó. Se pecares, o que fazes contra ele? Ou se tuas transgressões se multiplicarem, o que fazes a ele? Se tu fores justos, o que lhe dás? Ou o que recebe ele da tua mão? A tua maldade pode ferir um homem como tu és, e a tua justiça pode beneficiar o filho do homem. Então, ele está falando aqui, olha, se você pecar, o que você está fazendo contra Deus? Vai prejudicá-lo em quê? E se você for justo, o que você pode dar para Deus? O que Deus pode receber da tua mão? A tua maldade só fere a homens mesmo. O benefício do homem também é para homem. Versículo 9. Por causa da multidão de opressões, eles fazem os oprimidos clamarem. Eles clamam por causa do braço dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus, meu Criador, que dá canções à noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Então ele está falando aqui, olha, as pessoas só sabem reclamar, né? São oprimidas por causa dos seus opressores, mas quem lhes faz dormir? Quem lhes dá o descanso? Quem lhes dá a sabedoria? Quem fez com que nós, criaturas, fôssemos a criatura mais sábia de todas as outras criaturas do nosso Deus? Dos animais, das aves dos céus. Versículo 12. Lá clamam, mas a ninguém dá resposta, por causa do orgulho dos homens maus. Certamente Deus não ouvirá
a vaidade, nem a considerará o Todo-Poderoso. Embora tu digas que não o verás, ainda assim o juízo está diante dele. Por isso, confia nele. Mas agora, porque não é assim, ele visitou sua ira, embora ele não a conheça em sua grande extremidade. Portanto, Jó abre a sua boca em vão. Ele multiplica palavras sem conhecimento. Capítulo 36, a quarta fala de Eliú. Prosseguiu também Eliú e disse: espera-me um pouco, e mostrar-te-ei que eu ainda tenho o que falar em favor de Deus. Eu trarei o meu conhecimento de longe e atribuirei justiça ao meu Criador. Porque verdadeiramente as minhas palavras não serão falsas. Aquele que é perfeito em conhecimento está contigo. Ele vai falar sobre a grandeza de Deus e que Deus não despreza ninguém. Versículo 5. Eis que Deus é poderoso e não despreza ninguém. Ele é poderoso em força e sabedoria. Ele não preserva a vida do perverso, mas dá o direito ao pobre. Ele não tira os seus olhos do justo, mas com reis estão eles sobre o trono. Sim, ele os estabelece para sempre, e eles são exaltados. E se eles estiverem ligados a grilhões e presos com cordas de aflição, então ele lhes mostra as suas obras e as suas transgressões com as quais se excederam. Ele também lhes abre os ouvidos à disciplina e comanda que eles retornem da iniquidade. Se eles o obedecerem e o servirem, passarão seus dias em prosperidade e os seus anos em prazeres. Mas, se eles não obedecerem, perecerão pela espada e morrerão sem conhecimento. Mas os hipócritas de coração amontoam a ira. Eles não clamam quando ele os amarra. Eles morrem na juventude e sua vida está entre os imundos. Ele livra o pobre da sua aflição e abre seus ouvidos na opressão. Ainda assim, ele teria te removido do lugar estreito para um lugar amplo, onde não há aperto. E o que se colocaria na tua mesa estaria cheio de gordura. Mas tu cumpriste o julgamento do perverso. Julgamento e justiça tomam conta de ti. Porquanto a ira, cuidado, para que ele não te leve embora com seu golpe. Porquanto nenhum grande resgate te livrará. Estimará ele as tuas riquezas? Nem ouro, nem todas as forças do poder. Não desejes a noite, quando as pessoas são cortadas dos seus lugares. Tome cuidado, não consideres a iniquidade, porque isso escolheste ao invés de aflição. Eis que Deus exalta pelo seu poder quem ensina como ele. Quem lhe ordenou o seu caminho? Ou quem pode dizer, tu forjastes a iniquidade? Lembra-te de magnificar a sua obra, que os homens contemplam. Todos os homens veem, o homem a contempla de longe. Eis que Deus é grande, e nós não o conhecemos, nem pode o número de seus anos ser esquadrinhado, porque ele faz pequenas as gotas da água. Eles derramam a chuva de acordo com o seu vapor, que as nuvens gotejam e destilam sobre o homem abundantemente. Também pode alguém entender as exibições das nuvens ou o barulho de seu tabernáculo? Eis que ele estende a sua luz sobre elas e cobre o fundo do mar. Porque por estas coisas julga as pessoas. Ele dá alimento em abundância. Com as nuvens encobre a luz e comanda que ela não brilhe por entre a nuvem. O barulho anuncia a tempestade, assim como o gado percebe pelo vapor. Capítulo 37. Sobre isso também treme o meu coração e se move de seu lugar. Ouvi atentamente o barulho da sua voz e o som que sai da sua boca. Ele o direciona debaixo de todo o céu
e a sua luz até os confins da terra. Depois disso, ruge uma voz, ele troveja com a voz de sua excelência, e ele não os deterá quando a sua voz for ouvida. Deus troveja maravilhosamente com a sua voz, grandes coisas ele faz, as quais não podemos compreender. Porque a neve diz, sê sobre a terra, como também a garoa e a forte chuva de sua força. Ele sela as mãos de todo homem, para que todos os homens possam conhecer a sua obra. Então os animais entram nos seus covis e permanecem em seus lugares. Do sul vem o redemoinho de vento, e do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e a largura das águas é estreitada. Carrega a umidade, a densa nuvem, ele dispersa sua nuvem brilhante, que giram e dão voltas pelos seus conselhos, para que façam o que quer ele, para que façam o que quer que ele as comande sobre a face do mundo na terra. Ele a faz vir, seja por correção, ou por sua terra, ou por misericórdia. Ouve isto, ó Jó, para e considera as obras maravilhosas de Deus. Acaso tu sabes quando Deus as dispôs e fez brilhar a luz da sua nuvem? Conheces tu o equilíbrio das nuvens e as obras maravilhosas daquele que é perfeito em conhecimento? Como as tuas roupas são aquecidas quando ele aquieta a terra com o vento sul? Estendeste com ele o céu, que é forte, e como um espelho fundido? Ensina-nos o que lhes diremos, porque não podemos ordenar nosso discurso por causa das trevas. Ser-lhe-á contado que eu falo? Se o homem falar, certamente será engolido. E agora, os homens não veem a luz brilhante que está nas nuvens, mas o vento passa e as limpa. Bom tempo vem do norte. Em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não conseguimos alcançá-lo. Ele é excelente em poder e em juízo e em plenitude de justiça. Ele não afligirá. Os homens, portanto, o temem. Ele não respeita ninguém que seja sábio de coração. Muito profundo isso. Bom, daqui para frente vai começar o diálogo final de Jó. Então, nós vamos aqui concluir as falas deste amigo, deste último amigo que falou com Jó, e agora Jó ele vai responder. Ele vai responder tudo que esse amigo falou para ele. Foi um discurso longo. Jó ouviu pacientemente, né? Por isso que às vezes falam da paciência de Jó, né? Não é porque Jó passou por tudo bem paciente. Não, ele foi paciente em não blasfemar contra Deus, não pecar contra Deus. E por fim, ouvir. Quando o próprio amigo ele falou para ele: olha, eu vou falar com você, seja paciente, escute com paciência, porque eu vou falar com você, eu sou senhor no assunto, eu sei o que eu estou falando. Então ele ouviu tudo com paciência, mas agora, a partir do capítulo 38, ele vai responder ao amigo, vai falar tudo sobre o que ele acabou de ouvir do amigo, e depois quem responde a Jó é o próprio Deus. Então, Deus ele vai responder todas as questões aí, os questionamentos do livro de Jó, e por fim ele muda a sorte de Jó. Se eu continuar, a gente vai estender muito. Então, vamos dividir o dia, a gente para por aqui, e aí amanhã a gente conclui com os capítulos final do livro de Jó. Eu quero mais uma vez reforçar, pedir que você convide seus amigos, convide seus familiares, porque depois de amanhã, segunda-feira, nós vamos iniciar um novo livro. É a Carta aos Hebreus. É um livro maravilhoso, vai libertar muita gente de religiosidade falsa, vai levá-los ao entendimento da verdadeira forma de nos achegarmos a Deus, o entendimento da graça, do fim do sacrifício, enfim. Convide, você não vai se arrepender, seja ousado, fale para a pessoa: olha, se você não gostar, você não continua, mas pelo menos durante essa semana eu gostaria de ter você comigo no clube de leitura, é gratuito. Eu vou colocar o link no grupo para que você compartilhe. Eu vou estar sempre colocando, você vai compartilhando, vai chamando os seus amigos, porque nessa segunda-feira promete. Vamos voltar para o Novo Testamento
e continuar então com o entendimento sobre toda a história do povo hebreu. Velho Testamento, já fechamos. Agora nós vamos voltar para o Novo Testamento na segunda-feira, tá bom? Um abraço de fé e força, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.